Perguntaram ao filósofo sobre o bem viver. Ao que ele respondeu assim: quando você pensa em viver bem, você tem de pensar também em filosofia. Esse é um uso muito comum no nosso país, a utilização do pronome você inadequadamente. Não quero saber de filosofia, não quero saber de bem viver, não. Aqui é gramática online, é gramática da língua portuguesa. O problema consiste no seguinte... Deixa eu pegar aqui que caiu, peraí. O problema consiste no seguinte. Primeiramente, o filósofo não estava conversando com ninguém. Ele estava dando uma entrevista. Aliás, mesmo se estivesse conversando com alguém, cá estou eu conversando com você, aí eu digo, quando você pensa em bem viver, quando você pensa no bem viver, por que esse você? Você é uma forma inadequada para esse tipo de frase, porque é o seguinte, nós utilizamos o você bastante comumente, bastante comum, como se. Aliás, o dicionário Aurélio, certa feita, em uma época, até registrou esse se como forma variante de você. Se nós pensarmos que o você proveio lá no século XVIII do vossa mercê, era um pronome de tratamento. Vossa mercê, com a mistura das línguas portuguesa, os dialetos africanos, as línguas que vieram de outros países também, o vossa mercê se transformou em vossancê. O vossancê se transformou em vós-mecê. O vós-mecê se transformou em você. Em algumas regiões no país, em ocê e agora, não agora, já há muito tempo, em se. E aí é que vem o problema. Porque além desse se popular, existe o se pronome. O pronome que pode ser reflexivo, ele se feriu, pode ser recíproco, eles se feriram com palavras de baixo calão, pode ser a tal da partícula apassivadora, alugam-se casas, e pode ser o índice de indeterminação do sujeito, exatamente o que ocorre aqui. Quando se pensa em viver bem, tem de pensar-se também em filosofia. Esse se serve para indeterminar o sujeito. Quer dizer, quando qualquer pessoa pensa em viver bem, pensa no bem viver, aí não interessa também essa questão filosófica não. Tá? Então este se é o chamado índice de indeterminação do sujeito. Quando não se quer colocar o sujeito, observe que seria muito comum dizer quando você não quer colocar o sujeito, não é quando você não quer. Quando não se quer deixar o sujeito claro, usa-se o pronome se, pronome de indeterminação do sujeito. Então, não se deve dizer quando você pensa em viver bem, e sim quando se pensa em viver bem. Outra inadequação é esse verbo ter. O verbo ter indica posse. O verbo ter indica que você possui alguma coisa. Você? Não. O verbo ter indica que se possui alguma coisa. E aqui, ninguém está possuindo coisa alguma. Então, quando se pensa em viver bem, o ideal é usar o verbo haver. Bom, para que eu vou repetir o verbo pensar. Então, por exemplo, eu novamente coloco o pronome se, há de se valorizar, e tiro esse também. Quando se pensa em viver bem, há de se valorizar a filosofia. Cuidado então com o uso de você. Deve-se indeterminar o sujeito com o pronome se.